Um presidente francês e um projeto falhado em mãos e que pode replicar-se em Portugal. É este o alerta deixado hoje pelo historiador Rui Ramos, que assina no Observador o artigo de opinião com o título Macron e Montenegro, a história francesa de Portugal. Fala da tentativa de controlar os extremos, o esquerdo e o direito, que pode ter a consequência oposta, entalar o centro numa situação de ingovernabilidade. Rui Ramos, bem-vindo. Neste tabuleiro de xadrez que tem sido a política francesa, era de esperar que a torre de Macron fosse abalroada pelos espiões que tem movimentado? Era muito difícil as coisas resultarem melhor, porque um dos efeitos destas tentativas políticas de criar um centro em relação ao qual tudo o mais é extremo, a esquerda passa a ser um extremo, a direita passa a ser um extremo, é precisamente esse resultado, é criar estes extremos, quer dizer, de repente tudo é extremo, exceto aquele centro, e quando o centro encolhe, porque as coisas não correm bem, como não estão a correr bem em França, e era difícil que tivessem corrido melhor, porque houve grandes expectativas em 2017, em relação ao presidente Macron, era jovem, parecia uma coisa nova. Essas expectativas dissiparam-se rapidamente e a partir daí ele ficou condenado a um jogo, sobretudo a um jogo parlamentar, em que tem de comerciar com todas as outras forças políticas a que ele condenou à condição de extremistas. Quer dizer, isto é tudo aquilo que não é dele, é do extremo. E o resultado foi um problema financeiro enorme que a França tem, uma grande incapacidade de mudar aquilo que toda a gente diz que tem de ser mudado em França, no Estado, na economia francesa, e depois um líder político que se vai incompatibilizando com mais ou menos toda a gente, porque ele precisa, para manter essa posição central, de desempenhar os vários papéis. Uma vez aparece como de direita, outras vezes aparece como de esquerda. Quando aparece como de direita, obviamente, a esquerda fica zangada. Quando aparece como de esquerda, é a direita que protesta contra ele. E há aqui, o centro acaba por ser, este centro macronista acaba por ser, sobretudo, uma central de indecisão, de confusão. Foi isso que Macron fez em França e a França está a pagar por isso. Ele próprio também está a pagar por isso. E agora onde é que pode encontrar um nome que não tenha o mesmo destino de Michel Barnier? Ele deixou ontem, na comunicação que fez ao país, às 8 da noite, a ideia de que vai arranjar mais um primeiro-ministro. E toda a gente ficou a especular sobre, não o nome exatamente do primeiro-ministro, mas sim o que é que esse primeiro-ministro vai representar em termos de nova jogada política de Macron. Isto é, para onde é que ele vai tentar arranjar espaço de manobra? Vai tentá-lo arranjar à esquerda? Vai tentá-lo arranjar à direita? Barnier parecia alguém vocacionado para arranjar à direita, falhou, vai agora tentar arranjar alguém à esquerda. É este jogo extraordinariamente indefinido que já criou, ele praticamente, Macron já criou quase uma maioria, quer dizer, que é uma maioria de rejeição do macronismo, daquilo que ele representa, desta política indecisa, incerta, oportunista, que vai de um lado, que vai do outro, em nome do centro, em nome da moderação, mas criando confusão, criando incerteza e produzindo aquilo que diz que está a combater. Isto é, de repente, aumentando aquelas forças políticas que, à partida, tinha a ideia de fazer contrair. Não, ele está a aumentá-las, porque a desilusão com ele está a aumentar todas as outras forças políticas que são... Enfim, que em princípio ele tinha como missão reduzir. Rui Ramos diz neste artigo de opinião que Macron em França e Montenegro em Portugal deviam ter assumido a polarização e liderar a estruturação de um dos campos políticos. Quer isto dizer que, no caso português, a única maneira de controlar o crescimento, por exemplo, do Chega, seria absorvê-lo na governação?
Eu acho que nós não estamos a falar de controlar. Eu acho a maneira como as coisas são postas na política portuguesa está toda errada. Quer dizer, o problema não é o Chega, o problema é o país. É um país que não cresce há imenso tempo. É um país em que não tem havido uma base para fazer as reformas que a Comissão Europeia, as entidades internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu, aqueles que passaram por lá, como Mário Draghi, dizem que há uma série de reformas que é preciso fazer. Em Portugal, não só em Portugal, também na França, etc. E é preciso encontrar uma base para isso. E esse é que é o grande problema, quer dizer, não é o Chega, o Insoumis em França, o Rassemblement National, etc. Quer dizer, as pessoas estão focadas nisso como se esse fosse o problema. E depois andam a arranjar más soluções para isso. Esse não é o problema. O problema é tentar, a partir do jogo que é distribuído pelo eleitorado, isto é, das opções que os eleitores fazem, a partir dessas opções, tentar organizar uma base mais ou menos coerente para seguir uma política mais ou menos inteligível. Essa é que é a questão, esse é que é o desafio à liderança. Não é fazer recuar aquele, não é fazer diminuir este, não é fazer crescer aquele partido. Quer dizer, essa é a maneira errada de ver as coisas. Tem de se tomar as forças políticas tal como o eleitorado está a fazer e fazer o trabalho, que é um trabalho difícil. Não estou a dizer que é um trabalho fácil. Um trabalho difícil de coordenar forças políticas que têm expectativas diferentes, que têm ambições, que têm costumes que agora são bastante diferentes. Os partidos novos, obviamente, têm costumes diferentes dos partidos tradicionais, dos partidos estabelecidos. Mas esse é o desafio, é para isso que os líderes políticos servem. É para tomar esse desafio e dizer, bem, eu vou tentar organizar aqui este campo político que está agora mais fragmentado do que estava antes, onde há mais partidos do que havia antes, onde há outros partidos que não existiam. Eu vou tentar organizar estes partidos para ser a base de uma governação mais ou menos estável, mais ou menos coerente. Esse é o desafio. Em vez disso, faz-se estas brincadeiras de o perigo não é o nosso declínio económico, o perigo não é a nossa as migrações descontroladas, o perigo não é nada disso, o perigo é haver uma percentagem de eleitores que votam neste partido, então vamos fazer tudo para sufocar esse partido. Já se percebeu que não se consegue. Que não é possível. Quer dizer, a ideia da exclusão não funciona em França. Há 20 e tal anos que em França todo o sistema está organizado para excluir o Rassemblement National e a única coisa que conseguiu foi fazer o Rassemblement National tornar-se a maior força política em França. Foi isso que se conseguiu. Quer dizer, a exclusão é uma mensagem dada aos franceses a dizer-lhes quem não gosta disto tem aqui para votar aqueles que estão fora, são estes. E as pessoas têm entendido essa mensagem e têm votado dessa maneira. Portanto, de repente, o que se conseguiu com essa política de exclusão foi isso. Eu acho que era mais interessante haver uma política de organização, eu não diria de inclusão, de organização, de inclusão-organização, de estruturação, tentar negociar, que não é fácil, obviamente. No caso francês, por exemplo, não é fácil, porque neste momento os dirigentes do Rassemblement National, Marine Le Pen, já têm a aspiração a serem eles os líderes de um bloco alternativo à esquerda. Para concluir, Rui Ramos. Porque deixaram crescer até aí o Rassemblement National. Portanto, eu acho que valeria a pena pensar noutras maneiras de tentar organizar este novo espaço político que foi criado nas últimas décadas ou nas últimas 2 décadas na Europa Ocidental. Muito obrigada, Rui Ramos, pela sua presença no Semáforo Político, que volta na próxima segunda-feira. Colunista do dia, aliás, que volta na próxima segunda-feira. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.